De volta com o nosso Você Bonito e olha só que bacana, hoje a gente vai falar de Alzheimer, mas de uma pesquisa fantástica que promete ajudar muita gente. Para entender toda a história, preparamos aí um VTzinho de abertura, vamos acompanhar, olha lá. Se você não tem um familiar com demência, provavelmente conhece alguém que já cuidou de um parente com Alzheimer e sabe que a experiência não é fácil. Por isso, o mês de setembro é considerado o mês mundial da doença de Alzheimer, uma campanha internacional para promover a sensibilização da população e desafiar os estigmas que cercam a doença. A cada 4 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência no mundo e o número de novos casos aumenta conforme as pessoas vivem mais. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o Alzheimer afeta cerca de 33% da população com mais de 85 anos. Mulheres recebem mais esse diagnóstico que os homens, em parte, porque elas têm uma expectativa de vida mais alta. Embora não existam dados consolidados no país, estima-se que temos 1,2 milhões de brasileiros com a doença atualmente. Em 2050, a estimativa é que esse número chegue a 4 ou 5 milhões. É preciso falar sobre o assunto e trabalhar para a prevenção e diagnóstico precoce, já que não há cura, mas há possibilidade de tratamentos avançados capazes de retardar o avanço da doença. Tá aí, então a gente vai conversar com ele, que é farmacêutico e pesquisador, Dr. Gustavo Alves, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer, Carol, pelo convite. Poder falar dessa doença, dessa demência, sempre uma boa oportunidade. Espero poder aí cooperar, responder as dúvidas e trazer informações, né? Já perguntinhas do público ao vivo no @VocêBonitaTV, escrevam. Porque Dr. Gustavo está à frente de uma pesquisa, gente, que promete diagnosticar, então, esse mal do Alzheimer, para que ele seja tratado precocemente. Para a gente chegar na pesquisa, doutor, vamos começar do início, né? Até para a gente ir nessa crescente da nossa entrevista. Hoje, o que é conhecido, então, sabido, né, e comprovado já cientificamente pela medicina, que é ligado ao Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer, como sabemos e foi até mostrado aqui no VT, é uma demência, corresponde a aproximadamente 65% das demências. Essa doença ela foi reconhecida pela primeira vez em 1906, entretanto, por questões de documentação ter sido arquivada, não ter sido avaliada, ela ficou, digamos que em repouso por quase 85 anos, até que médicos da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, resolveram resgatar esses documentos. Então, Alzheimer passou a ser vista como uma demência de grande importância somente a partir do final dos anos 80. Era muito comum as pessoas afirmarem, olha, a minha mãe está caduca, esse velho está caduco, está esclerosado. O termo Alzheimer não existia no jargão médico. Então, nós perdemos muito tempo com isso. Sabemos que a doença de Alzheimer tem uma relação muito íntima com o envelhecimento. O principal fator de inclusão é o envelhecimento, embora exista uma doença de Alzheimer que a gente chama de DAF, que ela é genética e ela não está relacionada ao envelhecimento exatamente. Tá. E substâncias que foram então identificadas que causam esse processo neurodegenerativo. Em suma, na doença de Alzheimer você tem a morte de neurônios que vai causar problemas de cognição, problemas de comportamento. Então é uma demência que traz, sem dúvida, muito sofrimento, né, para a família e, claro, para o indivíduo também. Doutor, até assim, relacionando então um pouquinho com o que você comentou, do que a gente já sabe da doença, o próprio VT mostrou o quanto a pessoa perde a qualidade de vida e quem está próximo também, porque há um avanço, né, desses sinais e dessas questões que prejudicam a cognição e outras coisas, é um avanço rápido, né? E que muitas vezes é difícil até o controle da doença. Então, acredito que a pesquisa que você vai nos apresentar agora, a ideia e realmente a importância dela é que, de alguma forma, vocês vão conseguir que a gente tenha até
30 anos antes da manifestação da doença, alguma resposta? É isso? Iniciamos esse projeto por volta de 2007, com outros biomarcadores. Biomarcador é tudo aquilo que você identifica no sangue, em secreções, saliva, líquor, etc., que pode estar relacionado ao processo de uma doença em geral, né? Por exemplo, hoje você faz diagnóstico de AIDS pela saliva, você faz proteômica para câncer de mama pela saliva. Então a saliva, que há 15 anos era um material de catabolismo, de processo digestivo, a saliva, você vai estudar saliva, hoje ela é um material de grande relevância. Então a nossa pesquisa a partir de 2007, depois em 2016, quando publicamos os primeiros resultados, avaliamos pessoas com e sem a doença e a concentração de algumas proteínas que causam essa perda de neurônios na saliva. E os resultados foram muito interessantes, muito satisfatórios. Agora, na fase atual da pesquisa, eu faço pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Então, agora nós expandimos esse público para pessoas mais jovens, inclusive, numa fase agora final, para tentar comprovar que esse caráter preditivo, né, que é quando você identifica a doença antes dos primeiros sinais e sintomas, poderia ser utilizado para, quem sabe, melhora da qualidade de vida, alimentação, exercícios, etc., que poderiam trazer muitos benefícios, né, para essa fase, a gente chama de fase prodrômica, antes dos primeiros sinais e sintomas aparecerem. Não seria, então, propriamente uma questão até descobrindo antecipadamente essa chance de tomar algum medicamento, mas sim de mudar hábitos, talvez? Sim, nesse momento não existe cura para a doença de Alzheimer. Nesse momento que nós temos várias, digamos, promessas, várias moléculas que estão em estudo. E o último congresso tivemos agora em Amsterdã, embora tenha sido remoto, participamos. Mas ano passado, em Los Angeles, pude ver várias apresentações e vários trabalhos que têm drogas em estudo. Então, hoje, infelizmente, se alguém tiver o diagnóstico, ainda que seja preditivo, prodrômico, a gente não tem uma droga que seja capaz, tem medicamentos que tratam a doença, que a pessoa tem melhoria da qualidade de vida, a pessoa tem a melhoria dos sintomas, mas a gente não consegue ainda cravar que ela vai ser curada. E nesse sentido, te pergunto, em algumas entrevistas aqui, de questões até outras doenças neurológicas, enfim, que a gente já abordou aqui no programa, sempre há algo ligado a essa questão mesmo dos hábitos. Você citou agora a prática da atividade física e aparece muito a questão do açúcar. Está diretamente ligado? Então, um paciente que precocemente tem essa ideia ou tem a questão genética envolvida e acaba tendo uma rotina com o abuso de algumas questões aí alimentares, de fato tem mais chance de ter o diagnóstico da doença? Sim, a doença, essa questão do açúcar é muito interessante o que você comenta, porque os últimos achados têm até chamado a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Porque há pouco tempo atrás se acreditava que a insulina, que é esse elemento muito maior responsável pelo processo que envolve a degradação do açúcar, etc., não poderia atravessar a barreira hematocefálica. Hoje a gente sabe que há estudos que mostram. E um outro dado interessante, né? 25% do açúcar que a gente consome para gerar ATP vai para o cérebro. Então, quando esse açúcar começa a se acumular, ele pode levar a processos neurodegenerativos que estão aí em estudo se poderia envolver ou não o processo inflamatório, porque mais uma informação, né, a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória também. Uau. Então, o processo inflamatório do Alzheimer poderia estar relacionado também à concentração de açúcar. Então, isso procede, é algo que vai ao encontro mesmo. Procede. Olha que interessante, gente. Eu toquei nesse assunto porque todos os dias eu passo programa com a minha diretora, né? E eu comentei com a Gláucia. Hoje eu falei, Gláucia, eu acho que valeria a gente tocar nesse assunto, na questão do açúcar, até porque o quanto antes as pessoas também terem essa informação, ainda que não tenhamos, as pesquisas ainda não estão, enfim, não dá para ser feito, né? Os exames, se Deus quiser, poderemos logo quanto antes, mas tendo um entendimento do que pode piorar, gente, nós estamos vivos, a gente tem a conduta, então, de tentar mudar os nossos hábitos. Então, você vê, às vezes as coisas a gente acha que não tem nada a ver e tem tudo relacionado. Em que fase, então, estamos da pesquisa? Você contou, né, que a ideia, então, é que a gente possa ter algumas respostas pela saliva. Quais serão os próximos passos? Porque isso é muito legal para a gente colocar o Brasil lá no topo. Essa informação dos 30 anos, ela vem justamente da literatura que conseguiu identificar que essas proteínas se acumulam
30 anos antes da pessoa apresentar os primeiros sinais e sintomas. Então, em tese, uma pessoa que desenvolva Alzheimer a partir de 70, acredita-se que com 40 anos ela já tem o começo da formação desse acúmulo de proteínas. A nossa fase agora em outubro, a gente vai proceder às coletas dos pacientes. Eu tenho 3 grupos, eu tenho um grupo de pessoas que não têm a doença abaixo de 60, um grupo de pessoas que têm acima de 60 e um outro grupo de pessoas que não têm acima de 60. Vamos fazer análise, alguns outros marcadores sanguíneos também, e a ideia é para o futuro, já estamos em negociação, caso isso realmente dê o resultado que a gente espera e que já foi apresentado em 2016, reforçando, é desenvolver um protótipo, desenvolver realmente um diagnóstico, como você faz hoje a glicemia, que você fura aqui o dedo, sai lá a concentração de açúcar. Então, quem sabe a gente consiga fazer isso no futuro, um dispositivo fácil, porque hoje, como é feito o diagnóstico de Alzheimer, uma punção nas costas, para puxar o líquor é dolorosa, o idoso corre risco de infecção, o custo é alto, e hoje você faria pela saliva. Então, quer dizer, a ideia é da gente viabilizar isso e facilitar esse diagnóstico. E fazer parte até do check-up, certo? Sim, um exame de triagem, você chega no consultório e rapidamente ali, deixa eu ver a concentração de proteínas, ver, claro que aí fechando com outras informações, para ver se você corre ou não o risco, ou se você já não tem a doença. É muito difícil, se você me permite falar rapidamente, claro, diagnosticar Alzheimer. Por quê? Porque Alzheimer é uma demência, mas você tem demência de Lewy, você tem Pick, você tem Huntington, você tem demência vascular, frontotemporal, tem a medical, Call-Crazy, que é a Creutzfeldt-Jakob, a doença da vaca louca. Quer dizer, você tem a demência de Parkinson. E essas demências, por terem caráter de destruição de neurônios, os sintomas iniciais normalmente são parecidos. Lapsos de memória, pequenas alterações de comportamento. Então, somente exames hoje de imagem, ressonância, alguns exames de sangue e avaliação de comportamento, mini exame de estado mental, inventário neuropsiquiátrico, é que vão conseguir dar o verdadeiro diagnóstico se for a doença de Alzheimer. E me parece, você falando dessa questão até dos exames, a gente podendo fazer isso de forma no seu check-up mesmo, sim, e até em consultório, numa consulta e tal, de termos ali o pré-Alzheimer, assim como tem um pré-diabético, um pré, né? Uma questão de um pré. Você tá bem é mais ou menos você está bem informado, hein? Ai, doutora, eu estudo pra caramba, vocês são maravilhosos. Porque a gente chama de pré-Alzheimer. É uma fase prodromal, né? Que você conseguiria, sem o indivíduo ter ainda... reverter, né? Reverter, quem sabe, com alimentação. Se a gente puder falar rapidamente depois sobre alimentação, exercício, vários eventos que podem criar uma blindagem. Aprender uma nova língua, tem tanta coisa, trocar um instrumento, isso para os jovens é muito importante. Perguntinha então, e já vamos falar sobre isso. Quem escreveu para a gente na tela? Olha lá. Obrigada, Gil. Um beijo para você. Quais sinais indicam que uma pessoa já está iniciando sintomas da doença? Bom, o curso da doença de Alzheimer leva em média 10 anos desde que ela seja diagnosticada no início. Hoje tem pessoas que vivem 16 anos com Alzheimer. Quanto mais tarde, menos tempo de vida. Os primeiros sinais e sintomas, a chamada fase 1, fase leve, depois fase moderada e fase avançada. Na fase leve, lapsos de memória. A pessoa começa a perder interesse por coisas que ela sempre gostou de fazer, desinteresse, ela começa a ter, como eu falei, os pequenos esquecimentos, ela começa a ter problemas de se perder em locais conhecidos, de se confundir na hora de voltar para casa. Eu participei de um grupo de voluntários de estudo aqui no IPQ, na USP, alguns anos atrás. A gente pegava os prontuários, era muito comum as pessoas que iam ao dentista, de repente dava aquele... Não lembrava como voltava para casa, ou ia no supermercado, na padaria. Então, normalmente, lapso de memória, desinteresse por coisas que sempre gostou de fazer, se perder em locais de fácil, que sempre foi nesses locais. E aí depois começa a ter alteração de comportamento. Depois sintomas depressivos, pequenos surtos psicóticos, mudanças de comportamento súbitas, que aí vem na sequência. Tá aí. Vou colocar mais uma perguntinha do público. Dá tempo? Olha lá, vamos aproveitar. Andréia, obrigada, um beijo pra você. Meu pai teve Alzheimer, mas teve uma vida rodeada de cálculos e sempre fez palavras cruzadas. O que pode ser? Os meus avós não tiveram a doença. Aquela questão que você comentou de realmente usar, né, a cabeça, usar o cérebro. Tem sido um fator muito importante essa questão no nível intelectual. Claro que
não adianta começar a fazer sudoku aos 60 anos, isso aí não vai evitar a doença. Mas seria importante que, a partir dos 25, 30 anos, eu falo isso para os meus alunos, em palestras, etc., é você fazer o que a gente chama de novas conexões neuronais. Tá. Por exemplo, você é médico, você é apresentadora de TV, você, enfim... E aí você vai fazer coisas que te tirem um pouco do seu dia a dia, como fazer um curso de artesanato, aprender uma nova língua, tocar um instrumento. Então essas expansões neuronais, essa questão de fazer cálculo, ela é importante, mas não há, nesse momento, setembro de 2020, ia falar 2021. Estamos quase lá. Esse ano está passando tão rápido, né? Setembro de 2020, nada que diga que há caráter hereditário, há caráter genético. Inclusive tem a doença de Alzheimer familiar que é genética, que corresponde a pouquíssimos casos, mas do avô transmitir. Agora, gerações, o avô, o bisavô, o avô e o filho, se teve o bisavô e o avô também teve, a chance do filho ter é 50%. Tá. Então isso existe. Já aumenta o número. Vamos para mais uma perguntinha, olha lá. Obrigada, não consegui ler o nome. Beijo, beijo. Sou adolescente e tenho a memória péssima. Doutor, um adolescente pode ter mal de Alzheimer? Um adolescente é muito difícil, um adolescente. Mas é bom a gente quebrar esse paradigma de que a doença de Alzheimer é só dos idosos. A maioria serão idosos. Dos 60 aos 70 anos, a chance de ter Alzheimer é de 0,7%. Dos 60 aos 69, dos 70 aos 79, essa possibilidade pode subir para 25%, e daí para cima é 50%. Tá. Agora, existem pessoas com menos de 60 que podem ter a DAF, doença de Alzheimer familiar, que corresponde de 1 a 6% dos casos. Na minha pesquisa do mestrado, eu tive uma garota, se a gente pode falar assim, de 37 anos com Alzheimer. Foi um caso muito, assim, quase que inédito, mas acontece. Claro. Você deve lembrar do filme Still Alice, Para Sempre Alice, que ganhou o Oscar há uns 5 anos atrás, com a Julianne Moore, que ela fazia o papel de uma professora de 54 anos que teve Alzheimer. Então, no adolescente é muito difícil que isso aconteça. Mas, né, como tudo vocês colocam ali das Tudo exceções. Dá tempo de mais uma, Gláucia? Vamos colocar na tela. Temos 2 minutinhos, doutor, para encerrar. Fernando, obrigada, um beijo. Quais as substâncias devem ser analisadas no sangue a fim, então, de preconizar Alzheimer? Homocisteína, vitaminas, minerais e etc. Os biomarcadores que estão relacionados diretamente com a formação das placas, a proteína tau, na forma fosforilada e na forma total, a beta-amiloide. A homocisteína está relacionada ao metabolismo de vitamina B12, e a vitamina B12, quando em baixa concentração no organismo, ela provoca declínio cognitivo, que é o mesmo sintoma de quem tem Alzheimer. Mas pouca B12 não significa que vá ter Alzheimer. Entendi. Agora, quem tem Alzheimer normalmente tem pouca B12. Isso é interessante. Minerais, esses outros elementos não, mas plaqueta tem relação... hormônio tiroidiano, principalmente o T3, tem relação com o avanço do Alzheimer. Uau. Então existem alguns marcadores e as citocinas inflamatórias também. Doutor, você queria comentar, a gente tem 2 minutinhos, da atividade física e da alimentação. Pesquisadores, há 3 ou 4 anos atrás, e eu destaco aqui pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificaram uma substância chamada irisina. A irisina está relacionada, toda vez que você pratica atividade física, o músculo produz a irisina e ela é um fator de blindagem contra Alzheimer. Uau. Outra descoberta de 10 anos para cá, a prática de exercício físico, ela aumenta a massa cinzenta e também a massa branca. Ou seja, aquela ideia de que praticar exercício era só uma questão da estética, hoje nós sabemos que ela é um benefício para o cérebro. Ela promove expansão neuronal. Agora também não adianta você amanhã fazer 3 horas de esteira e falar que o cérebro está protegido. Tem que haver uma certa ali parcimônia, né? Mas é muito importante a prática de exercício também. A frequência, né? Exatamente. Ai, que bom. Notícias boas. Então, vou deixar para vocês o contato do Dr. Gustavo Alves, farmacêutico e pesquisador, @GUSGusPharma, tá? @GUSPharma. E um WhatsApp de contato é o 933487020, 933487020. Doutor, a gente tem 20 segundos, só me diga sim ou não, se você... 10 segundos. Se você tá otimista, se a gente vai ter um antiviral para a Covid, que eu não quero saber de vacina, quero saber do antiviral, sim ou não? Sim, eu tô otimista, mas pro ano que vem, esse ano é muito difícil. Esse ano não tem nada. Então, doutor, obrigada, amei, viu? Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Gente, beijo amanhã, sexta-feira, já te vejo ao meio-dia. Beijo, beijo, beijo.